Olá a todos! Eu vou liberar este vídeo para vocês, que foi feito com junção de áudios de conversa que tive com os meus seguidores. Não reparem a edição, não sei bem cortar e juntar áudios. Os temas são: o perigo do não normal. Nós temos mesmo uma mente? Que tal desconstruirmos a ideia da mente que recebemos dentro do sistema? Troca de memória para escrever com nova narrativa. Desconstrução do clima. Coisas normais foram dadas à massa pelo virtual como sendo coisas raras, fenômeno, perigosa. Disseram, pois nunca aconteceu antes. Teste dele para saber quais caem em seus truques. O sistema nos rouba e nos vende o roubo como produto. Tudo vira comércio. Como o sistema roubou e rouba pessoas comuns, quando por elas mesmas decidiram ou decidem agir diferente do que ele programou a todos. E ele deu aos seus personagens o direito de serem reconhecidos como autores, criadores, inventores, cheios de talentos e criatividade superior à massa comum, daquilo que humanos comuns já faziam antes, ou em tempo real. Não importa, ele sempre vai roubar de pessoas comuns para engrandecer seus personagens, criar seus livros, métodos, profissões, produtos, cursos e muito mais que ajude a roda de consumo, a máquina de comércio. Alguns exemplos dos roubos. Então, as pessoas faziam exercícios usando o peso do corpo. As escadas, a cadeira, o chão, respeitando o corpo. E o sistema criou esse exercício, calistenia e academia, mais uma atrativa cilada. Segundo, humanos que comercializavam entre eles. O sistema lança o governo para regularizar essa prática. Muitas coisas são melhores quando o povo faz e não o governo. Terceiro, humanos comuns só comiam frutas. O sistema criou o frugivorismo, seus personagens, livros, workshop, cursos, profissionais, etc. Quarto, humanos não comiam carne, e logo também o ladrão tomou esse estilo ou consciência humana e transformou em vegetarianismo, depois veganismo, etc. Quinto, grupo de humanos que viveram só comendo frutas, logo foram roubados sem saber e o sistema criou o frugivorismo. Sexto, humanos que decidiram viver com pouco, e logo o sistema criou o minimalismo. Sétimo, humanos que só comiam alimentos sem cozinhar. O sistema criou o crudivorismo. Dessa maneira foram feitas com tudo mais. Sim, tudo mais que você conhecer aqui dentro, que precisa aprender, pagar e gastar sempre para ter, manter e saber. O sistema se apoderou de alguns de nós antes, depois passou para os seus personagens. Saibam mais ouvindo o vídeo. Não há fotos nem mais nenhuma parte escrita. Apreciem o vídeo e a mensagem. E matutem com vocês mesmos. Tudo aqui dentro é feito através do roubo de tudo que somos, podemos fazer, sentir, decidir e ter como ideias brilhantes para se viver menos aprisionado pelos grilhões do sistema, como, por exemplo, viver com menos, comprar menos, tudo isso é um escape nosso. E se livrar um pouco dessas obrigações, dos medos e punições que ele cria, fora todo mundo aprisionante aqui dentro. Tudo aqui é aprisionante e desgastante. E quer coisa pior do que comprar, vender, comprar. E para isso acontecer, tem que trabalhar sem parar. Relaxem e escutem o vídeo. Puxa, bem lembrado, os vídeos que falei das desconstruções, certo? Destruindo as construções dos cenários que pisamos. Era o começo de uma nova tentativa minha para ensinar as pessoas a usar a mente delas, de maneira que o movimento fosse mais intenso e constante, porque a meta é sairmos um dia de falarmos da mente e chegarmos a uma outra mente que não foi falada do sistema aqui dentro, não foi falado, né?
E eu tinha que começar por algo que a mente delas pudesse reconhecer o mal, prejuízo, controle, manipulação e exploração que nos causam de alguma maneira, como presídios, bancos, a prefeitura, que você vai lá, as pessoas te tratam mal aí, exploram as pessoas, né, com esse negócio de PTU e tal, cartórios, todos os locais onde eles controlam dinheiro, nascimento e morte, tortura de animais, matadouros, criadouros, rodeios, locais de apostas e corridas de animais, enfim. Se você sentar e fazer uma lista, você vai perceber que é um número considerável de construções do mal dentro dos cenários que pisamos. Alguns a gente nem consegue saber onde eles estão, né? Ficam mais escondidos. E outros estão aí abertos, explícitos e que você é quase que obrigado a frequentar muito esses locais. Mas eu vou voltar a esse vídeo. O que você gostou é aquele vídeo que falava sobre usarmos as nossas mentes como se fosse uma droga, né? Sem droga. Pois é, era a tentativa de começar a ensinar as pessoas. De verdade, era isso e muito mais. Porque nós temos que sair dessa coisa da mente, só falar da mente. Chegou a hora, eu estava esperando as pessoas ir se desligando, mas parece que o número é tão mínimo, né, de pessoas que querem realmente desconstruir todo esse mundo que aprisiona elas e aos outros. Muitos estão acomodados e nem se importa, outros não querem nem saber. Tendo o dinheiro deles para pagar a conta e um pouco de diversão, tá ótimo, né? ah, vamos parar de falar da mente em uma certa altura. Quer dizer, nós vamos falar dela, mas de uma maneira que o sistema nunca falou para ninguém, para a massa principalmente, né? Isso vai ser como se fosse a desconstrução da mente que o sistema nos deu. E que eu tinha que usar essa palavra, eu tinha que me referir, eu tive que começar por aí também, não foi? Anos e anos falando da mente. E vai ser chocante, claro. As pessoas não gostam de mudanças, né? Vai afetar elas, porque elas estão acostumadas. E se antes não ouviam falar muito da mente, só ouvia através dos livros, do sistema, tal, hoje é tão natural falar minha mente, né, tal. Mas e aí, que tal não falar da mente e esmiuçar, desmistificar essa mente, quebrar ela em pedaços e depois a gente achar o que está por debaixo? Como que funciona de verdade isso, né? Será que temos mentes de verdade? Como será isso? Então, vamos chegar a essa parte, mas eu prefiro fazer isso quando eu parar de ajudar os idosos e ter mais tempo para ficar em casa e montar os vídeos. Não, gente, eu vou ter que mastigar muito, mastigar muito. Aqueles vídeos que eu falava da desconstrução através de catástrofe e tal. Pois é, eles tentaram desconstruir algo normal do clima, né, para que as pessoas ficassem confusas. E jogaram a isca para ver quem pegava, quem que ia aceitar, quem que ah, pega todas as informações, não analisa, não debate com outro, apenas aceita, vai recebendo e espalhando, né? A desconstrução do clima, eles estão fazendo, então, conosco há muito tempo, através de informações modificadas e deformadas, como eu expliquei. Primeiro, eles bombardearam antes, para preparar a massa, né, informações como vídeos, textos e pessoas deles, né, mostrando como a fome estava por todo lado e que a Europa estava entrando numa fase de fome, estava faltando isso e aquilo. E não é só a dança das cadeiras de levar todas as compras de hamster, como chamam aqui os alemães, quando as pessoas compram itens de necessidades básicas, né, alimentos e tal, para estocar. Não era só isso. Claro, eles também fizeram a massa dançar essa dança das cadeiras, né? E deram muita risada de todos, porque funcionou. Eles colocaram alguns deles lá no supermercado, fizeram alguns vídeos, lançaram, e as pessoas já ficaram apavoradas. E joga notícia aqui e ali, né? E o patrão se repete em vários países e funcionou muito bem. Mas eu comento sobre eles mostrarem certas cenas, certos fatos como raros, catastróficos ou que são fenômenos. Um frio intenso em alguma parte foi mostrado como um frio que não acontecia desde décadas, olha só. Eles exageraram. Ai, como é perigoso, muitos poderão morrer, porque há anos não se via um frio assim.
Isso aqui, gente, é apenas um dos exemplos que cito, mas eu juntei várias notícias como essa e fui jogando nos grupos, Facebook e dando dicas pelos meus vídeos do que estavam a fazer. E até hoje eles fazem. Quando eu entro assim para analisar, né, o que eles estão fazendo de notícias sobre o clima e tal, ou notícias assim de dificuldades dos países, é um catálogo assim de maldade, de deboche tremendo com a gente. Eles tinham que desconstruir o clima também para a gente. Eles tinham que mexer com isso. Eu não estou falando assim deles fazerem chover ou fazer ficar mais frio ou quente. Não é nada disso. A desconstrução que eles estavam fazendo era através da mentira, através das informações e notícias no virtual. Mas o engraçado, eu até comentei lá no grupo do Telegrama, que o engraçado é como eles estão fazendo as coisas normais serem perigosas. É o perigo do não normal. Por exemplo, eles tentaram assustar as pessoas. E ali estava uma notícia e tinha as pessoas ali para comentar e estava uma variedade de nacionalidades. Pois é, mas era sobre a Alemanha. E o site, ou a página, não lembro bem, eles exibiram um acontecimento climático que era muito natural antigamente, mas como algo novo. E escreveram assim: a Alemanha nunca esteve tão quente e que esse calor iria nos prejudicar. Então, a região que ele colocou, que era muito quente, que não era normal, que não teve isso, a pessoa que estava ali reconheceu e disse: não, isso não é verdade. Isso aqui já foi, já aconteceu, é normal. O mesmo eles fizeram com tempestades, com locais onde teve muita chuva, com locais onde os rios transbordaram, ou locais que fizeram muito, muito frio, assim, gelo. Nossa, isso aqui é terrível, é uma catástrofe. Nunca houve um frio tão intenso e, por sorte, sempre tinha uma ou duas pessoas que reconhecia e dizia: não, mas isso é normal, isso já acontecia. Vocês entendem? Então, eu percebi que eles estavam fazendo um teste com as pessoas. Eles estavam colocando coisas normais como coisas assim, anormal, catastrófico, fenômenos e outras barbaridades que eles escreviam, né? E por sorte tinha uma ou duas pessoas, como eu falei, que dizia não, isso é normal. Mas a maioria, principalmente jovens, eles estavam assustados vendo aquela notícia e falavam: nossa, ai, o mundo está acabando. Só Deus mesmo para resolver. Quer dizer, eles conseguem pegar aquelas mentes ali que estão jovens ou que estão nascendo ainda, que estão crescendo, estão florescendo, e se não tiver uma pessoa mais velha, ou até não muito idosa, mas que tenha notícia, que já viu aquilo, que já participou, já experimentou para recusar esse tipo de manipulação e de mentira, então essas outras mentes vão absorver como sendo a verdade. E aí eles estão dando o quê? Uma nova memória. Essa nova memória vai escrever a história se a gente não tomar cuidado. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado com as notícias. Por exemplo, vamos supor o Che Guevara, que todo mundo dizia lá atrás que ele era um herói, estampava nas camisetas tal, e o sistema, né, ele promoveu isso como uma coisa boa, que aquele cara é uma pessoa boa, decente, e é o herói. Pronto, estava lá o herói. Depois eles não falaram que esse cara não era herói, que era um bandido, que não sei o que e tal. Ali ele já trocou a memória, ele já trocou, ele deu outra informação, mas aqueles jovens lá atrás, eles acreditaram naquilo e ficaram mantendo. Eles não só acreditaram pela massiva promoção que o sistema fez, né, de que aquela pessoa era digna de ser copiada, imitada, repassada, promovida e sua imagem divulgada e propagada sem parar o tempo todo, você via para todo lado essa imagem, né? Ele se tornou ídolo de muitos. E como ficou depois? Bom, o sistema do mal que estamos queria que os próximos jovens defendessem outra informação e deu a eles a outra informação negativa sobre o personagem. Mas e nos livros, ferramenta queridinha do sistema, foi
Foi trocada essa informação? Não. Muitas vezes não é trocada. Acho que na maioria das vezes ele não troca. O sistema nunca troca rapidamente essas informações que ele deixava como oficial. Ou nunca vai trocar, ou pode ser que depois de um tempo ele troque, dependendo do que ele vai dar de narrativa para as pessoas. Se a massa for posta em gerações futuras a esquecer aquela informação nova, a antiga é que estará valendo. E ele pode se atualizar e modificar, assim, a hora que ele quiser. Esse é o território dele mais rico e cheio de poder, a literatura, né? O uso das palavras, a ferramenta de invasão das nossas mentes, que já acontece há tantos anos, né? E há tantas gerações. Começou desde lá atrás nos nossos antigos. E faz através das notícias, das imagens, do áudio e pelo virtual. Campo virtual, gente, local perigoso, mas muito atrativo e que foi ensinado às pessoas que não é perigoso do jeito certo que é perigoso, mas deram às pessoas um perigoso diferente, tipo web ou vírus, trojan, e dizia, cuidado com as suas fotos, cuidado que eles estão vigiando vocês. FBI, CIA, será que eles precisam disso para saber de verdade sobre a gente? Será que as pessoas acreditam mesmo que o sistema aqui, que controla tudo, precisa de tecnologia para nos vigiar e saber o que fazemos? Se não faz alguma coisa contra a gente diferente, não é porque faz parte do script que está rolando, né? O filme que está passando e que a gente está vivenciando? O jeito real do perigo, então, não é dito às pessoas sobre o virtual. Porque a massa não pode se bandear de uma vez fora, né? Sair fora assim, do mundo virtual. Ele precisa ainda. Do mesmo jeito que ele não mata todos os humanos de uma vez, porque ele precisa das pessoas aqui. Na verdade, hoje em dia, o virtual é até a necessidade, né? Ele está fazendo esse mundo virtual acabar sendo tão importante quanto o mundo que a gente pisa, que sentimos como real. Quem sabe um dia as pessoas possam até ficar mais no mundo virtual do que o real. Se eles derem um mundo virtual decente, não esse do metaverso, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz, né, sobre o metaverso. Aliás, foram 3 vídeos, né? Assim que começou a sair, eu já joguei os vídeos para as pessoas, porque a mente sabendo daquilo vai quebrando, sabe, a força do sistema. Então, quanto mais mente souber, melhor. Ah, sim, eu vou fazer, sim. Eu vou pegar, eu vou ler tudo que eu já escrevi lá no canal do Telegram, né? E vou passar para o vídeo, eu sempre faço isso. Você pode ver que a maioria das postagens, né? Eu leio diretamente do Telegram, do Facebook, do blog. Não vou esquecer, não. Acho que vai ser bom para você, para vocês aqui, para outras pessoas. É isso mesmo, ele faz isso sim, e repetidamente, ele faz. Por exemplo, se havia uma pessoa no passado fazendo exercícios em casa com o corpo dele, né? Ele se encostava e ele fazia o exercício segurando uma mesa, uma cadeira, tal. Isso acontecia, e isso acontece, tá? Isso é típico do sistema, ele pegar alguma coisa que a gente faz, ele rouba aquilo e ele transforma em algo para comercializar para nós mesmos. Então, aí tinha alguns humanos que começaram a perceber que, poxa, eles não se movimentavam, eles não sabiam como gastar energia? Sabiam, claro. E vocês acham que lá atrás não tinha pessoas que normalmente faziam, né? Não só lá atrás, viu, gente? Até hoje em dia. Faziam seus exercícios, eu nem sabia de nada disso que eles falam de exercício. Peraí que já eu vou me lembrar do nome. Lembrei. Calistênia ou calistênia, né? Que você faz esse exercício praticando esse exercício com o próprio peso do corpo, né? Você não precisa de máquina, você não precisa de academia, você não precisa absolutamente de nada. Só de você mesmo, do seu corpo. E isso já era feito antes do sistema jogar em livros e em seus personagens. Então, as pessoas faziam exercícios usando o corpo. E as escadas, a cadeira, o chão, respeitando o próprio corpo, né? Porque a academia, gente, é uma ferramenta do sistema para tirar dinheiro de todos e fazer as pessoas seguirem padrões de beleza diferente do físico, né? Desgastar o corpo de maneira que pareça saudável quando não é.
gastar com produtos, livros, cursos e criarem sentimentos que influenciarão e influenciam elas no comportamento, que são sentimentos, sabe, percepções de si mesma e de tudo que corre, né, ao redor dela, na vida dela, que são obtidos quando se entra em algum grupo de visão do sistema. E os malhadores de academia é um grupo também, assim como os hippies eram, e depois tantos outros grupos e divisões apareceram, somando aos muitos outros que já haviam. Olhem bem para o comportamento e estilo de vida das pessoas desses grupos e você vai identificar as características que essas pessoas assumiram ao entrar nesses respectivos grupos. É claro que elas se tornaram mais saudáveis quando entra para uma academia e no início fica como mais saudável porque elas começam a se disciplinar. Se elas não exagerassem, ficariam saudáveis, mas essas coisas não são feitas para as pessoas não exagerarem e ficarem saudáveis. São coisas que foram feitas para elas não ficarem satisfeitas com o pouco e sempre vão querer mais, mais e mais. É como droga, cada vez mais as pessoas querem ir adiante e conseguir mais, só parando se for por problema financeiro, de saúde ou alguma outra quebra de script que o sistema dá a elas, né? É claro que os ricos, eles vão ter instrutores muito bons e vai falar para eles, não pode exagerar, o corpo tem um limite, você tem que respeitar esse limite, então elas vão ficar bonitas e saudáveis, mas não é isso que acontece com a massa. No início, até as academias eram obrigadas a colocar instrutores, e que custa muito caro. Então, tem um monte de academia por todo canto de bairros e cidades e tal, e não seguem essa lei antiga, né, de que é obrigada a colocar um instrutor lá. Eles colocam qualquer pessoa, qualquer instrutor que não tem aquela qualidade de se responsabilizar pelo seu corpo. É o seu corpo, é o corpo de cada um. Então, é responsabilidade de cada um, e não entregar na mão de outra pessoa. Você não está vendo que o próprio corpo, ele já tem o mecanismo dele. É só seguir esse mecanismo. Mexe o braço para trás, para frente, coisas que não afetam o corpo. Então, usá-lo como esse exercício calistênio, né? Calistênio, é ok, porque está usando o corpo como peso. Usando o próprio peso do corpo para exercitar ele mesmo. Então, não tem problema, não tem perigo de se machucar, não tem perigo de exagerar, porque quando der uma dor, você tem que parar. Se você não parar, é porque você está muito alucinado mesmo, manipulado por esse tipo de exercícios, de querer aquele padrão, né, de seguir aquilo. Qual de vocês aí lembra daquele vídeo de academia, né? Então, muita gente gostou daquele vídeo meu. Para que vocês não participem desses exercícios. Esse é o começo, gente. Olha só, tudo que vocês tiverem que aprender não é nosso, é do sistema. Você está aprendendo algo dele. E o nosso corpo, ele não precisa ser ensinado a fazer nada. O que era para fazer era para ser feito sozinho. Se você tiver que aprender, é porque é alguma coisa do sistema, entendeu? Ou ele te quebrou em alguma coisa, depois você vai ter que aprender com ele para se consertar. Mas se o sistema não te atacar em nenhuma forma, seu corpo vai funcionar sozinho. Aí você tem que ir numa academia, você corre perigo de machucar seu corpo, seus tendões, seus músculos, né? E ter dificuldade depois com alguma coisa. Fora que você vai ajudar a mover a roda do comércio do sistema. São os professores, são os treinadores, né? Academia, aluguel, o que for, mensalidade, né? Que eles chamam, roupas, produtos, livros e workshop, o que for mais que você vai querer participar desses grupos, dessas coisas, e viagem entre eles, e passeios, e novidades, um monte de coisa. Olha só como está girando essa roda do comércio. E seu corpo está sendo usado como produto ali também, né? Então, e não vale a pena. As pessoas pensam que vale, mas não vale. Não vale a pena. Vocês vão morrer mais cedo, porque vocês estão desgastando o corpo demais. Ele não foi feito para isso. Se você quiser pegar um pouquinho de peso, diferente, gente. Agora, ir lá na academia, se esforçar daquele jeito, machucar todo o corpo dessa maneira, é muita maldade. E não fica bonito. O que fica bonito é aparecer um pouquinho, como se fosse um homem trabalhando numa floresta atrás de madeiras tal, né? E subir, descer, aí vai criar aquele músculo, né? Os homens têm mais massa muscular, vai aparecer, é normal. Então, é,
Mas vocês procuram o vídeo, que aí vocês vão entender o que eu quero falar sobre não ir para academias, que não é saudável. Então vamos voltar ao assunto que eu estava querendo comentar com vocês. Aí o cara tá lá fazendo aquele exercício, corpo dele e tal, não só um, mas talvez várias pessoas, e o sistema decide que a pessoa não pode ficar fazendo aquilo sozinha. Então ele cria o comércio, ele cria o nome da modalidade, da habilidade, o que eles quiser chamar, né? Ou da prática. Ah, é uma prática nova, um exercício novo, sei lá o que. Ele dá um nome, pronto. Aí tem livros, vai ter historinha, ele inventa historinha, ele inventa de personagem que descobriu, que sozinho começou a fazer aquilo, né? E pronto, tá o nome ali, tá o produto. Assim que aparece alguma coisa, o sistema detecta e logo inventa um nome, comércio, produtos, profissões, etc. Ah, e tem uma coisa aqui que eu posso falar com vocês. Quando tinha o comércio informal no Brasil, as pessoas conseguiram ganhar um pouco de dinheiro e elas, entre elas, tentaram assim ter um pouco de honestidade para que as coisas funcionassem, né, dessem mais certo. E muita gente conseguiu até viver disso. E aí, o que acontece? O governo se mete e proíbe, proíbe esse comércio, né, entre as pessoas e decide regularizar. Então, o comércio informal quebra, começa as leis, começa um monte de outras consequências daí, e as pessoas ficam meio perdidas. Há muitas coisas que o povo sozinho fazendo fica melhor do que quando o governo faz. E quer ver mais uma coisa? Vamos supor que tinha pessoas que sempre perceberam que viver com muita coisa cansava eles. E eles não queriam viver colecionando coisas e começaram a viver com menos. Compravam menos roupa, compravam menos móveis, utensílios, eles queriam ter menos bagagem possível, eles queriam cada vez mais ser livres para ir ali ou cá ou acolá, sem problemas de carregar nada, sem estar aprisionada a nada, e também porque eles não queriam ser responsáveis por essa produção imensa de comprar e vender lixo, né? Então, elas começavam a comprar menos. E muitas nem tinham essa noção assim de que iria ajudar o meio ambiente, não. Elas queriam realmente viver com menos, gastar menos e não consumir. Não era a vontade delas ficarem consumindo, não. Não era só por dinheiro. Tinha pessoas que faziam isso porque não tinham mesmo vontade de ficar comprando, escravizados em comprar, 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 comprar. Viviam com menos e não precisavam de muito. Essa que era a verdade. Então, aí o sistema dá um jeitinho, então cria o minimalismo, deu um nome legal e criou produtos. É para viver com menos, mas tudo bem, você tem que comprar alguma coisa. Tem sentido isso? E tem produtos, e tem livros, e tem profissionais, e tem cursos, e tem um monte de coisa, gente. Incrível isso. E lá atrás, bem lá atrás também, haviam pessoas que decidiram não comer os animais. Muito, muito antes dos livros dos sistemas e os personagens ficar contando historinhas de vegetarianos, de tudo que eles deram os nomes, né? E lá estavam as pessoas, sem comer animais. E aí o sistema falou vegetarianismo, ou depois o veganismo, né? Então tudo vira comércio, tudo vira produto. E aquilo que era nosso, natural, porque a gente queria fazer, se sentia bem, às vezes é um grupo que vai, é um foco de pessoas aqui, outro foco ali, né? Acho que é foco a palavra, né? Então o sistema captava e roubava esse estilo e vendia pra gente e ainda colocava os personagens dele como os que descobriram, aqueles que tiveram esse estilo de vida, aqueles que tiveram, receberam um dom para isso e para aquilo, entendeu? Sempre tem que ser as pessoas deles e não nossa. O sistema nunca vai contar assim, ó. Isso aqui a gente pegou a ideia porque viu alguns seres humanos vivendo assim. Então, esses seres humanos, ele não vai falar que era de tribo, não. Se ele falar que é de tribo, é dele. Se ele falar que era um povo, uma nacionalidade e tal, é dele. Todas essas histórias é dele. Tem que ser assim, pessoas como o mesmo, como a gente. Aqueles grupos, tá? E eu copiei. O sistema tinha que falar.
Eles tinham que falar, nós copiamos isso desses seres humanos e nós estamos imitando eles e nós estamos vendendo para vocês essa ideia. Vocês acham que eles vão fazer isso? Não vão, né? Então ficam eles como aqueles que sabem tudo, que inventam tudo, que têm todas as ideias, são maravilhosos, especiais. E tem também aqueles que comiam só frutas. As pessoas viviam lá com muitas frutas. Vocês sabem que quando eu era mais nova, eu só comia frutas, 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 frutas. Eu nem sabia que existia frugivorismo. Eu nem sabia se existia essas coisas de frugívoros, né? Eu apenas comia, comia porque eu me sentia bem. Meu corpo se sente melhor quando eu como só frutas. Então, antes de mim, tiveram outros que faziam isso muito, muito mesmo. E aí o sistema roubou isso também, falou, agora vamos criar isso, esse movimento, esse estilo, e vamos colocar livro, vamos dizer que já existia milhões de anos com o tal personagem. E logo depois tem muitos livros e tem pessoas dando palestra, tudo sistema, e aparece, e aí os nossos vão pagar o workshop. E depois sair por aí repetindo, ensinando outros de nós, não é? E essas pessoas que comiam frutas lá atrás nem ficaram sabendo que foram roubados. Talvez alguns que conseguiram viver muito devem ter falado, olha que interessante, eu já fazia isso e nem sabia disso aí, que nem eu, né? Já fazia, comia só frutas e eu nem sabia que existia frugivorismo. E do mesmo jeito, vocês podem pensar com quem só comia comida crua e não cozinhava e depois virou o quê? Crudivorismo. E aí teve aqueles livros, tudo, gente, é um ritual, um padrão, é tudo igual. Vocês podem pensar em tudo mais e vocês podem colocar o que eu falei para vocês nesse sentido. Havia seres humanos que fizeram isso e o sistema detectou e roubou o estilo, a ideia e tornou em coisas que seus personagens descobriram, inventaram, criaram e nunca de nós mesmos, porque aqui é um sistema de roubo, gente. É só roubalheira de todo jeito. Quando você morrer aqui dentro do sistema, ele roubou tua vida. Quando você se desgastar aqui, ele roubou os seus órgãos, o funcionamento, ele roubou a vitalidade dos seus órgãos, a vitalidade do seu corpo, tudo. A sua juventude, ele rouba tudo, a sua alegria, mesmo que te dê um pouquinho de felicidade, é para você não colapsar, depois volta a roubar, roubar, tudo é roubo. Quando ele destruir alguma coisa, ele está roubando a chance daquela coisa ficar vivendo. Quando ele destruir a sua chance de sucesso, de felicidade, ele está te roubando também. É só roubo. Então, vamos fazer isso mais vezes? A gente abre, nos falamos por 3 dias e depois a gente fecha e vocês escutam os vídeos, postagens, fazem as leituras, matutam e ficam analisando até sentirem que podem se encontrar de novo entre vocês primeiro. Conversem, anotem e depois eu venho, abro de novo e a gente conversa. Até mais. Fiquem todos bem.